A gente fala bastante de inteligência emocional também, e do tatame tu vai tirar muitas questões ali de conseguir passar por uma situação tomando uma pressão, que quem tem negócio toma bastante pressão. Então tu conseguir lidar bem com momentos ali que são desafiadores. Ter dias ruins e dias bons, e nos dias ruins voltar no dia seguinte. Isso é muito interessante. Nós estamos falando aqui mais uma vez de empatia, né, Renato? E me parece que algumas características que nós estamos falando aqui, que tem a ver com comprometimento, quando vocês falam de ter a palavra, de caráter, de empatia, tem a ver com outro lado que me parece um lado comum de vocês três, que eu estou até pensando em fazer parte desse time em algum momento. Que eu Já não sei. Tem algo que me parece que é comum e que de lá vocês extraem vários comportamentos que parece que acontece lá. É isso, Renato? É isso, até a gente vai fazer uma sequência aí, a gente já vem, né, numa sequência aí com características parecidas aí, né, dos nossos entrevistados, né, as pessoas que participaram aqui. O que traz entre vocês, assim, essa questão de união? Né? O que vocês têm de atividade fora da empresa que traz essa união de vocês? Eu conheci o Marcelo, né? O nosso caminho se cruzou pelo esporte. Nós somos praticantes de artes marciais, de jiu-jitsu, e a gente se conheceu na academia. Né? Eu pratico desde adolescente, desde os 14 anos, entre indas e vindas, e me encontrei na academia, no qual a gente se conheceu, e durante um bom tempo a gente não teve essa relação profissional, mas os destinos se cruzaram dentro da academia de jiu-jitsu. Não, e se a gente for dentro ver... do tatame. E se a gente for ver, é um convívio, muitas vezes, maior do que amigos de infância, por exemplo, porque nós treinávamos 3, 4, 5 vezes juntos por semana, então, quer dizer, é um convívio quase que diário. E vocês, eu vou fazer uma pergunta, porque eu sempre fico aqui um pouco temerosa quando chega nessa parte para falar desse esporte específico. Vocês são faixa preta todos? São Sim. todos aqui no recinto, Nerinho? Não, eu tô... A porta tá aberta ali, não? Hein? Se acontecer alguma coisa... Tu não é faixa preta, Renato? Não, eu sou. Não, Não? Marcelo eu fui e voltei várias vezes aí. Apesar de anos de A gente cobra para ele voltar. Como é que faz para chegar lá? Só se matricular e... Só se matricular. só chegar lá e aparecer. Não precisa. Não, como é que Compra faz um pra nada, kimono, compra um kimono e aparece. Não, tem como é que faz para dificuldade. chegar na faixa preta? São muitos anos de dedicação. Eu cheguei à faixa preta, acho que com 9 anos de jiu-jitsu, 9 anos e pouco. 9 anos? 9 anos. A gente tem uma média de 9 a 10 anos Foi puxando a faixa preta. um tempo razoável, um tempo justo. E eu acho que a nossa academia, ela trabalha nesse sentido. Ela espera, ela busca o tempo adequado, né? Um tempo mínimo adequado. Então, isso é importante. Quantos anos você está na faixa preta mesmo? Eu completei 21 anos de jiu-jitsu. Mas de preta? De preta, acho que 11 anos. Esse ano eu faço 6. De faixa preta? De faixa preta. Gente, eu preciso fazer um comentário aqui, que talvez não tenha nada a ver com nada, mas eu vou fazer um comentário, porque eu tô com vontade de fazer um comentário, porque a gente já falou aqui sobre o estereótipo do lutador de jiu-jitsu, né? Sim. E você olha algumas pessoas, elas têm cara de que lutam jiu-jitsu, não sei porquê, mas elas têm. O Renato já tentou me explicar o que acontece. Com a orelha? A orelha estourada. Tem esse ponto, até esses dias eu falei, vocês não têm um cacuete, primeira coisa que eu vou olhar alguém, eu olho a orelha. Ele estava me explicando sobre esse automático, detalhe. né? É automático. Olhar a orelha. Olhar a orelha. Isso orelha. Ou os dedos, né? Ah, também. Eu não tenho os dedos estourados. Calos? Ele tem os dedos estourados, eu não tenho. Tá, esse detalhe eu tô sabendo agora. Mas assim, o lutador de jiu-jitsu de eterno é bem, assim, fora do estereótipo que a gente imagina, né? Tão super coloquiais e tal. Assim, chega lá, põe o kimono, se transforma. Kelly, pra ter ideia, 21 anos atrás, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu cheguei em casa e disse para meus pais, eu escolhi o meu esporte, vou fazer jiu-jitsu. Meu pai me olhou e disse assim, não fala no trabalho que tu faz jiu-jitsu.
Existia, na nossa anos época, existia um atrás. preconceito. Sim, é que teve aquela época lá É? Das Ó, brigas te de rua, aconselho- de festa. Te aconselho a não falar no teu trabalho que tu faz jiu-jitsu, não comenta muito, porque naquela época era totalmente diferente do que Sim, é hoje. sim. Naquela época as coisas eram... Quando eu comecei, eu acho que eu comecei antes que tu, né? Depois eu parei. O meu professor daquela época, ele juntava alunos para ir em festas para brigar. É? Quando a minha mãe, naquela eu tinha 14 anos, descobriu, ela me tirou da academia. Mas era a imagem estereotipada de brigões. Tá, mas isso acontecia então. Não Fazia acontecia. isso? Não, Acontecia. acontecia, realmente acontecia. Brigas de rua. Acho que no Rio de Janeiro acontecia muito, Isso, muito, né? era da tradição do jiu-jitsu carioca, que é a origem, né, de invadir academia, brigar em festa. Isso foi importado Isso aqui. acontecia. Aconteceu Na época aqui. meu pai tinha razão, acho. Né? Mas hoje, o que hoje a gente tem? O professor, ele é um empresário. A academia é uma empresa. Então, ele não está ali para perder dinheiro. Ele quer fidelizar o cliente. Ele tem o cliente que... Hoje o poder de escolha é maior, Sim. então tem né? que... Hoje é uma ferramenta... É uma empresa como qualquer outra. Hoje o jiu-jitsu é uma ferramenta para tu trazer as crianças para a educação física, né? O nosso professor, o Regis, há uns anos atrás, ele decidiu, não, eu vou focar e vou trazer criança. Chegou com uma turma de 45 crianças. Era uma turma gigantesca de crianças, porque os pais Isso começaram é a bacana. confiar, Muito trazer bacana, as crianças para muito essa bacana. arte marcial. Então houve uma transformação Completa. do Transformação. esporte. Completa. E nós eu vivi bastante essa transformação. Porque há 21 anos atrás era muito longe do que era hoje. Pegou lá, mas Eu no começo, né? Eu tive aula com o professor que me dava aula sentado num banco fora do tatame, Aham. por exemplo. Ele não entrava no tatame para dar aula. Ele ficava só ditando as Então coisas de vocês fora. persistiram porque quer dizer- isso fazia muito sentido para vocês Mas mesmo. como o Marcelo falou, eu cheguei para minha família e falei, ó, o meu esporte é esse. Eu não vou parar. Eu continuo hoje, tenho 41 anos, tô lá. Espero um dia chegar com 90 anos e estar lá. E Isso aí. vocês competem ou não? Ou já competiram? Não, eu já competi, não compito mais. Já eu competiu. já não tô mais na idade de me dedicar a Eu isso. Não, nem e falo até- de idade ou e até questão eu não gosto quando profissional chega nessa também, né? parte. Não, Tem mais a questão Eu da sei Hoje eu me que- dedico à empresa e aos meus filhos. Mas né? continua jogando ou não? Eu- Continua treinando ou não? Treinando, sim. É, eu com disse- lesão, eu vou do jeito que dá. Né? Eu disse pro Regis o seguinte, Regis, Mas é o nosso professor. eu não sou um cara competidor porque o meu negócio, eu tinha muito medo de me machucar por conta, atrapalhar meu trabalho, Sim. atrapalhar os meus objetivos de estudo e trabalho, então esse era um ponto importante. E o que eu disse para ele é o seguinte, olha, a minha contribuição ela vai ser 100% na academia. Então tu vai ter de mim tudo que eu puder fazer Pela para academia. ajudar a academia, os alunos, os competidores, e eu levei os meus 20 anos de jiu-jitsu dentro dessa trajetória. Então, eu acho que eu contribuí bastante, eu ainda contribuo, busco contribuir, para que esses competidores consigam ter performance e tudo mais. E mais uma vez aqui a gente comprova a questão do alinhamento de expectativas, né? Sim, sim. As expectativas ficaram claras, cristalinas e a Exatamente. coisa funciona. Eu disse pro Regis na ocasião, ó, minha trajetória vai ser essa aqui e eu vou cumprir com isso. E o que vocês eu tiram segui. do tatame de ensinamento? Para mim é transformação. É transformação Muita social. coisa. Como a gente estava falando antes, lá tem empresários, dentistas, advogados e tem o cara que é humilde. Muita coisa. Tem pessoas que são muito humildes, que estão lá, ganham bolsa, que competem. Então lá, primeiro, é um lugar absolutamente democrático. Vai ter o cara rico que anda de Porsche e vai ter o cara que anda de ônibus que é humilde. E lá dentro todos são iguais. Botou o pé dentro do tatame, não tem hierarquia social, não tem hierarquia de dinheiro. A única hierarquia que tem são faixas. As faixas, São das faixas, isso Das eu fiquei faixas. sabendo. Respeito Esse pelo respeito às faixas. tempo, pelo tempo A gente tem que até aquela assim, pessoa ó, uma pratica. criança trocou de faixa, um adulto vai ter que pedir licença para a criança para entrar no tatame. É. Independente Se para o mais da graduado que idade, tiver no tatame, tem que pedir licença para entrar. Então, se tiver uma criança faixa amarela e o adulto faixa branca, ele tem que fazer a reverência e pedir licença para entrar no tatame. Então, isso significa o quê? Humildade, né? Tem respeito. Então, toda essa filosofia que vem por trás das artes marciais, eu uso particularmente, o Marcelo acredito também, né? É uma filosofia samurai
de tu usar no teu dia a dia, seja na empresa, seja com a família, de respeito, de educação, de saber o teu lugar e saber que o outro tem um lugar também. E também entender que o seu lugar ele é precioso, não importa qual seja. Bastante, é legal trazer isso, né? A gente fala bastante de inteligência emocional também e do tatame tu vai tirar muitas questões ali de conseguir passar por uma situação tomando uma pressão que quem tem negócio toma bastante pressão. Então, tu conseguir lidar bem com momentos ali que são desafiadores. Ter dias ruins e dias bons. E nos dias ruins voltar no dia seguinte. Semana passada teve uma situação muito... Cara, que eu fiquei bem tocado. Quando o professor graduou uma aluna. O pai dela também treina conosco, ele já é faixa azul. E quando o professor chamou para botar o grau, o que é o grau? Quando vai passando o tempo que tá adquirindo, ele bota lá um esparadrapo para representar a evolução. Tu tá evoluindo. E ela se emocionou muito com aquilo, a Rafaela. Ela ficou muito emocionada, ela chegou a chorar. E aí ele olhou, eu tava do lado dele e falou assim, cara, pra quem tá lá fora é só um esparadrapo. Eles não entendem. Pra gente é sangue, é suor, é esforço, é cansaço, é lesão que a gente tá Chuva, aqui. sol, seja É uma dedicação. Então, cada dentinho, cada esparadrapo que tu vai ganhando é uma representação de muita coisa que tu vai passando para conseguir aquilo ali. De muitas superações ao longo dos anos. Até me arrepio de falando treinar. disso, Agora eu tava só escutando, sabe quando tu... De treinar o dia que não tá legal e ir treinar. Claro. E esse assunto vai longe, né? Porque o que tem de lição que dá para tirar ali não é Eu não pouca sei por coisa. que até hoje eu não fui lutar jiu-jitsu, Renato. Eu tô conhecendo tanto o jiu-jitsu aqui nessa mesa de qualquer podcast. arte marcial, ela é interessante. Sim. Qualquer esporte, ele é importante. Eu nunca digo que ele é melhor ou pior que qualquer outro. É que ele é mais fácil de tu entender e treinar do que outras artes marciais. Porque ele não tem soco, não tem chute. Então ele é ele tem outro dia pode trabalhar. Possibilidade muito maior. Você não vai tomar um soco na cara e todo roxo. Exatamente. Pode acontecer sem querer, né? Mas não é o normal, não é o que se espera dessa arte marcial. É que dá tempo de bater, né? Ela é adaptável à vida profissional das pessoas. E uma lição interessante é que tu convive por muitos anos em grupo. É uma convivência em grupo. E o jiu-jitsu ele tem o enfrentamento todos os dias. Eu vou te enfrentar, eu vou te enfrentar, eu vou te enfrentar todos os dias. Então, tu tem que lidar com a vaidade muitas vezes, né? E com a adversidade, né? Com a adversidade, com a vaidade, de saber que aquele dia tu foi superado pelo teu colega de treino. Foi superado. E aprender a lidar com a tua vaidade. De, apesar da tua faixa ser uma faixa mais... ser mais graduado que o colega, e o colega teve uma supremacia naquele momento, tem que lidar com isso. Então qual é um exercício. O maior inimigo de vocês no tatame? Quem é o maior desafio para vocês enfrentarem quando estão lá no tatame, quando estão treinando, quando estão lutando? Eu acho que é a vaidade. Eu tinha uma frase. A vaidade é uma delas. A massa espanca a tua vaidade todo dia que bota o pé no tatame. Porque tu vai lutar com gente mais nova, com gente mais velha, tu pode ser derrotado por alguém mais novo, mais magro. Gente diferentes níveis. Espanca a tua vaidade antes de botar o pé aqui. É a vaidade. Eu vejo também que tem uma outra questão, mas aí mais ligada a campeonato, por exemplo, que é tu lidar com os teus medos. Também. Sim. A adrenalina, como é que tu lida com isso? Controlar a adrenalina. Porque depois que tu tá na beira do tatame... Tu não quer fazer feio, tu quer superar as expectativas de quem tá te olhando, quem tá, né, colocando as fichas em ti. Então, o competidor tem que ser... E é legal assim, porque o jiu-jitsu ele é um esporte coletivo no sentido que a gente tem os nossos colegas de treino e amigos que, né, se transformam em grandes amigos, mas tu tem o teu momento individual. A jornada é individual. A jornada é individual. É um esporte individual, mas tu vai ter todos os teus companheiros, tu não luta sozinho. Tu contigo mesmo. Então tu tem que respeitar também as pessoas do teu lado ali. Eu percebo que esse esporte traz uma questão da união, que o Renato falou, muito, muito, muito potente. Eu já passei por outros esportes, né, e nunca senti
essa união entre vocês, dentro e fora do tatame. É uma característica do entendeu? jiu-jitsu que é o jiu-jitsu lifestyle. A gente é um estilo de vida. Não é só... Porque o judô é a mesma arte marcial com regras diferentes. Eles não têm esse lifestyle. O karatê não tem esse lifestyle de fazer camiseta, de se identificar, pô, o cara treina na academia tal. É um lifestyle que foi criado no Rio de Janeiro, que foi migrando junto com as brigas e foi evoluindo. E hoje nós chegamos nessa unidade de ter uma comunidade dentro de cada academia. Defender a tua bandeira, levar a tua bandeira. Então qual que é o teu time? A gente tava falando, eu sou do Inter, eu sou do Grêmio. Lá não, lá todo mundo academia. O meu, sou do Inter, do Grêmio, o meu não vale. O meu não é nem citado, nem colocado. É uma questão regional, né? Aqui, ou aqui do Colorado, do gremista, né? Mas eu sou paulistana, da Moca, meu. Devia ter da Moca, escolhido meu. um aqui. Não, mas eu acho que essa questão da união que esse tipo de esporte especificamente traz é algo que eu particularmente nunca tinha notado em outros esportes. Eu passei por outros esportes coletivos, como vôlei, basquete e tal. Fui péssima jogadora, tá? Horrorosa. Não fui. Cheguei a ser federada no São Caetano, em São Paulo. Mas não é a minha praia, esse tipo de esporte. Mas o que eu noto é que vocês têm uma união que vai além. E que tem algo ligado a uma questão de confiança, algo ligado a uma questão de caráter, algo que extrapola o tatame. É a minha sensação. Aí também entra a capacidade, né? Vamos entregar a capacidade de liderança do líder da equipe. Eu ia falar a respeito disso. Que é tem o Regis. Tem uma questão também da equipe, né? Pelo todo ali, né? E obviamente com a liderança do Regis e que nem assim, a gente tem valores parecidos, é a mesma coisa. Porque tem pessoas que vão lá treinar e não se identificam. Exato. Não se identificam porque a gente tem um... E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tu vai achar o teu espaço, né? Enfim, tu tem que ter uma conexão com quem tá lá também. Então acho que tem muito disso, assim, sabe? Isso é muito legal. E o que nós estamos percebendo aqui é que os empresários, eles são sempre multifacetados, né? Como todos os seres humanos. Sim. Né? São vários aspectos da vida para a gente concluir que essa pessoa tem sucesso, não tem sucesso. Claro que isso depende do ponto de vista de cada um. Mas lá na empresa tem uns quantos que treinam. Que a gente... Vários colegas treinam. A gente leva eles para... Mas isso aí na academia de vocês? Não, na nossa e em outras. Em outras também. Isso. Também. É que tem uma coisa também, né? Com os anos ali... Vamos pensar num período aí de 10 anos. O que acontece na nossa vida durante 10 anos? Às vezes casa, separa, perde emprego, vai para outra empresa, muitas coisas. E a gente termina indo pro tatame muitas vezes, né? A gente fala em tatame terapia. Às vezes é aquele momento lá do descanso lá, que tu vai conversar com um colega teu de alguma situação que tu tá passando. E tu passou por todas essas fases e continuou treinando. Então, acho que isso também, assim, é uma questão que cada um vai treinar, começa a treinar pelos seus objetivos lá. Um porque quer melhorar a autoestima, outro quer emagrecer, o outro quer realmente competir. Então, cada um tem a sua... Mas, com certeza, os períodos, os desafios vão surgindo no meio do caminho. Isso tem que ser respeitado. Com certeza. Os objetivos de cada um tem que ser respeitado. A gente lida com diversas pessoas diariamente. E esses objetivos têm que ser respeitados. Cada um tá lá com uma finalidade. E não existe finalidade mais importante do que a outra. Então, e são períodos acho que também, isso é um grande assim, aprendizado, inclusive, para a vida, né? É um aprendizado para a vida, que a gente leva para a vida. É muito importante, assim, o Marcelo, ele volta e meia, ele dá aula. Então ele... De jiu-jitsu. De jiu-jitsu? 7h30 até eu fui um dia treinar lá. Eu dava aula. Tô devendo. Às vezes eu dou aula e eu aprendo mais ensinando, colaborando com quem sabe menos, do que treinando em si. Tu acaba aprendendo, porque existe uma didática. Quando o professor... ô Santi, hoje tu puxa. O que eu vou fazer hoje? Eu vou ter que... Eu já começa... A minha mente começa a milhão. O que eu vou passar? O que eu vou fazer? Sabe? Eu tenho que tentar controlar isso para o quê?
o pessoal não pode ver que eu tô nervoso. Mas né? Mas tu fica nervoso, Claro, ele me caiu assim, uma aula. Ô, Santi, puxa. Pela responsabilidade tem que Mas passar uma boa aula. responsabilidade Tem que ser e às algo vezes pela positivo surpresa para essas também, né? pessoas. Sim. Ó, hoje é contigo. Sim. Hoje é contigo. Caiu pra ti. Né? Eu gosto sempre assim de passar o meu melhor para quem eu tô junto. Então, Marcelo, cara, passa um treinamento comercial. Quando? Amanhã? Não, amanhã não vai dar. Não, amanhã não, eu tenho que planejar, eu tenho que dar o melhor para eles. Eles têm que. Eu tenho que Sei bem como conseguir funciona. fazer para eles. Como eu isso, já o conheço o melhor. meu sócio, eu já não digo amanhã. Já sei. Sim, tem período de Eu planejamento. sempre pergunto quanto tempo eu tenho, e já é imediato olhar o calendário para saber quantas horas eu consigo trabalhar em cima daquele Sim. ponto diariamente, para poder me desenvolver e para poder entregar com respeito. Porque eu acho Santiago, injusto eu estar mentalidade. comigo, né? De me dedicar a algo que que não vai ter o resultado que eu espero. E para quem está observando, né? Então, esse desafio assim, puxa aí, Santi. A minha mente começa aqui, o que eu vou fazer, o que eu vou passar. E tem que se desatar rápido, tem que, né? Porque tem 1h30 para fazer o pessoal assimilar o melhor daquele momento. É um desafio. Eu não gosto, mas faço. é um desafio, mas eu não gosto, mas eu faço. Mas faço. É o desafio do dia a dia. Então, assim, se a gente tirar isso do tatame pro dia a dia, os problemas não marcam hora. O problema do cliente, ele te liga, cara, aconteceu tal coisa, consegue resolver para quando? Cara, tá aqui um oficial, tá auditando a minha empresa. Tem que resolver. Na realidade, na vida empresarial, tem muitas coisas que a gente faz porque é necessário. Claro. Tem que Porque é ser sempre feito. uma mistura de prazer, o que você gosta de fazer, de propósito, que não tem muito prazer, é mas tem um só- propósito. elemento Só prazer, prazer ele não é não tá- trabalho, né? O nome seria outro, seria ele não tem trabalho. que estar em tudo. Se fosse só prazer. E o comprometimento com o Claro. negócio. O comprometimento com o resultado da empresa de vocês e da empresa. Porque talvez, do seu né, cliente, o né? Renato até pode falar melhor que a gente, se existisse prazer em tudo, não precisava de disciplina. Ah, é. Ah, sim, não, com certeza. claro que A não. disciplina, ela é justamente o contrário. Talvez seja a ausência de prazer, por isso tem que ter disciplina. Ela talvez seja o fio que dê a liga para que as coisas aconteçam, né? Daí tu vai falar Naqueles de... momentos fáceis, os momentos difíceis. Aí tu fala em prazer, né? E aí a gente pensa numa jornada que a gente precisa fazer. Então, se naquela jornada eu ficar buscando somente o prazer, cara, o meu resultado vai ser desse tamanhinho. Exato. Entende? Porque nem sempre o que te dá prazer é o que vai te ajudar a chegar onde tu quer. Muitas vezes tu vai ter que fazer coisas que precisam Talvez- ser feitas, né? Aí eu não sei que proporção, mas talvez a maioria delas. Eu diria que é a metade com certeza. A menos, metade né? com certeza. Pelo menos. A metade com certeza. A gente acaba tendo uma Aí entra o mistura, fator disciplina, né? propósito, ter que disciplina, fazer porque tu tem que comprometimento. fazer. Sim. Ter que fazer porque tu tem que fazer. Renato, eu acho que nós circulamos aqui por vários assuntos. Vários. E teriam tantos outros assuntos aqui pra gente tratar também. E aí, como tu falou, a gente é multifacetado. Enfim, nós temos várias áreas ali da nossa vida também. Pô, pra mim é um prazer muito grande trazer o jiu-jitsu também pra esse espaço aqui, poder falar, porque isso a gente leva ótimo. pra vida. E pra mim, o jiu-jitsu, ele me trouxe uma mudança muito grande de vida e muitos amigos. Me trouxe muitos amigos, amizades verdadeiras. Pra Então, mim também. puxa vida, é uma questão aí da gente... Imagina, amanhã a gente tá lá, daqui a um pouco treinando, eu vou lá, tá puxando o treino das 7h30 da manhã. Uma vez por semana eu vou Uma às vez por 7h30 semana. e treino às 6 horas. E tem mulheres lá. Tem, Muitas. tem. Cada vez mais a gente espera, né? Que elas tomem conta do tatame, porque ainda, infelizmente hoje, é uma visão que tatame é lugar de homem de brutamonte. E aí, como tu falaste, a gente tem que mudar essa visão. São executivos, são pessoas que estão ali, tem mulheres, tem meninas, tem crianças. Pessoas normais que vivem suas Pessoas vidas normais. normais, é Pessoas normais que com as orelhas. exercem. Eu venho com um brinco assim, porque a minha orelha é assim, mas não é porque eu lutei jiu-jitsu, é porque eu nasci. Será que as pessoas olham pra mim e falam, ela é Eu sempre tive lutadora? um cuidado muito grande com as orelhas. Porque eu Por quê? sempre fui comercial, né? Aham. E eu tinha muito receio de, naquela época, chegar num cliente, o cara olhar a minha orelha e talvez não andar pra frente o negócio. Entendi. Então eu tive um cuidado muito grande. Hoje até nem tanto, acho que eu tenho Hoje não tem, né, né? isso aí. Não, é. Então,
Hoje Mas não eu- tem mais? Não tem mais esse preconceito. Ah, eu, quando eu comecei, assim, as pessoas falam assim, não pode ter tatuagem. Se a gente vai olhar tatuagem, É o que eu ia falar, as não pode tatuagens... não, a as orelha coisas mudam. estourada. Mas naquela época era o que era importante pra mim, eu precisava, Sim. Sim. enfim, então eu tinha... Mas Até hoje hoje tu continua, cuida, até hoje continua tu cuida, fazendo né? isso com a a gente orelha. cuida, a gente cuida. De ter pessoas com orelha. É. Sim, sim. Isso continua. Isso é genético. Tem pessoas que treinam um mês e a orelha parece uma couve-flor. É. Tem pessoas que vão treinar a vida inteira e não vão ter. Vocês já deram fora, assim, de... Cara, tu faz jiu-jitsu por causa da orelha e o cara não faz jiu-jitsu. É simplesmente a orelha dele é daquele jeito, né? É Não. tipo eu, assim, Renato. Tipo Não, essa não, orelha só aqui. que... Não, a Já gente viu uma orelha umas- couve-flor? É. Pensa Acho numa couve-flor. Ela é assim, ela é uma couve-flor. Ela não tem... Não consegue botar o fone de ouvido porque ela é fechada. Orelha couve-flor. É mesmo? Essa Ela fecha. Coisa Mas a de linda, né? vocês, eu tô observando aqui, ela é bem direitinha. Sim. Bem direitinha. É, Vocês eu não nunca- põem a ainda orelha bem. lá. É que a gente sabe o que tá fazendo, né? É. Ah. Isso. Não, dizem que quem Essa toma... foi a resposta do... Essa é a resposta do Grace numa entrevista do Jô Quem toma Soares. Ele pressão, perguntou- né? Ele falou, mas a tua orelha não é zoada. É que eu sei que eu tô fazendo. É o Danilo Gentili, ele deu essa resposta. Excelente resposta. Esse é um outro ponto legal também, né? Porque daqui a um pouco tu olha uma orelha estourada e tu vai num campeonato, o fulano, isso aí não tem, né? Não. Se treinou mais ou menos, não tem essa questão. O Regis, quanto tempo também de jiu-jitsu Sim. ali, a orelha dele Normal, é intacta, né? Intacta. Eu não ia reconhecer pela orelha. Tu vai começar a perceber agora, tu vai olhar pra Ah, orelha é. das pessoas. Não, eu já tô começando a olhar. Toda semana eu trago esse Agora eu tema, tenho que né? olhar Então, os dedos, eu, Renato, tem que olhar os dedos. É, Deixa eu ver. um pouquinho, né? Então- Meu, Fica destroncado é isso? Fica não é destronca. o destronca e os calos, né? Calo. Normalmente os dedinhos não são retos, né? Esse É. aqui, por exemplo, ó. É de encostar também? do Não é do kimono. Kimono. Kimono é Kimono. trançado, Ele é áspero, estoura, ele Essa. vai destroncando os dedos. Vai... Aí tem E a aqueles- pegada ali também, né? É. O Éder que gosta de estourar pegada, já destronquei dedo com ele, só dele arrancar pegada ali, né? faz parte do dia a dia. Ah, é natural. É uma coisa que acontece naturalmente.